É interessante nós percebermos que a nossa vida, ela só pode ser compreendida se nós olharmos para o nosso passado, não é verdade? Nós precisamos olhar para o nosso passado para compreender a nossa vida. Eu não sei se você já teve a curiosidade de entender a sua história, de entender o que de fato aconteceu no seu passado. Sim, não? Diga aí pra mim. Você já foi atrás da sua história? De fato, da sua história. A história dos seus pais, a sua história de como você veio, se você foi desejado, se você foi amado, né? Você já foi atrás da sua história? Sim, não? Responde aí pra mim. Vou dar um tempinho. Sim. Ok, sim. Não. Uhum. Beleza, sim. Eu não. Sim. Tem gente entrando agora. Ok. Não, não. 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 Beleza. É interessante que a nossa vida, para ser compreendida, nós precisamos de fato olhar para o nosso passado. Nós precisamos olhar para a nossa história. Mas para a nossa vida ser vivida, nós precisamos olhar para frente. E esse olhar para frente não é ter os olhos fixos no futuro. Não. Nós precisamos viver o momento presente. Só que essa história aqui que eu digo, quando nós olhamos para o nosso passado enquanto história de vida, não é o passado que nós estamos aqui trazendo aqui hoje, porque a nossa vida, a nossa história, ela precisa ser aceita, né? Nós precisamos aceitar a nossa história, nós precisamos de fato entender e compreender o nosso passado, a nossa história de vida. Isso tem uma importância, assim, gigantesca para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso desenvolvimento, tá? Então, assim, isso é muito importante percebermos, né? Quantas vezes nós deixamos aí o passado interferir no nosso presente? Quantas vezes nós paramos e pensamos em situações onde tá lá no nosso passado vivido, né? Tá no passado vivido, experimentado, e eu não vivo o momento presente porque eu estou no momento passado. Quem aí? Vou pegar um exemplo aqui. Às vezes a gente está num relacionamento. Esse relacionamento, ele é um relacionamento novo, uma pessoa nova, e eu trago para esse relacionamento experiências que eu tive do relacionamento passado. E muitas vezes nesse relacionamento passado, eu fui traída, eu fui enganada. E eu trago para esse relacionamento presente experiências desse meu relacionamento passado. E aí o que acontece? Eu não vivo o momento presente. Eu fico vivendo no passado uma história que eu vivi com a outra pessoa. E isso nos tira do momento presente, porque nós ficamos lá vivendo no nosso passado. E vivendo esse presente, não estando nele, que é vivendo do passado, isso nos impede de ter um futuro diferente. Por quê? Quando eu trago o passado para o meu presente, dentro dessa situação aqui que eu trago como exemplo, vai acontecer um ciclo de repetição. Tá fazendo sentido isso que eu tô dizendo para você? Tá fazendo sentido? Diz aí pra mim, sim, não. Tá fazendo sentido? Eu preciso entender se vocês estão
me entendendo aí, tá? Tá fazendo sentido pra você? Sim. Tá fazendo sentido? Sim. 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 Ok. Ok. Pode repetir, por favor. Ok. Ok. Pediu pra eu repetir. Faz sentido. Eu estou em um relacionamento novo no presente. Mas o relacionamento passado, eu fui vítima de mentiras, eu fui traída. E aí eu trago esse relacionamento passado pro relacionamento presente. Aí eu acho que essa pessoa do presente, ela está mentindo pra mim, que ela está me traindo. Aí qual é o meu comportamento com essa pessoa? É o comportamento como se eu estivesse lidando com a pessoa do passado. Eu sufoco essa pessoa porque eu acho que ela tá mentindo, eu fico policiando, fico vigiando, não confio, né? Porque eu trago esse relacionamento do passado para o momento presente. E aí o que vai acontecer com esse momento aqui presente? Há um ciclo de repetição, porque eu trouxe lá o passado para o presente. E isso automaticamente afeta o meu futuro, porque esse relacionamento aqui, que eu não estou vivendo o presente, eu estou vivendo no passado, porque ele não é real, né? Vai acontecer o quê? Uma repetição. Relacionamento doentio, não saudável. E a repetição vai acontecer não por conta da pessoa que está repetindo a mesma coisa, mas por minha conta que não fechei ciclos. E o passado, ele pode acontecer tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Porém, nós temos uma tendência a trazer coisas negativas, do nosso passado. Nós podemos sim trazer coisas do nosso passado de saudosismo. Por exemplo, você que participa, você que está lá numa empresa, tá? Você que está lá numa empresa e você chegou lá nesse emprego novo, e lá nesse emprego novo tudo é diferente do que você fazia antes. Aí você não vive o momento presente daquele emprego novo, daquele momento presente. Aí a todo instante você lembra: ah, mas lá na empresa onde eu trabalhava era assim, assim, assado, porque as pessoas trabalhavam em equipe, porque o lanche de lá era legal, porque o funcionário do mês era reconhecido. E você fica vivendo lá no passado da empresa do passado e você não vive o momento presente daquele emprego novo que te dá uma nova oportunidade, que está pagando as suas contas. Porque você fica lá no saudosismo daquele emprego passado. Tá fazendo sentido isso para você? Você tá me entendendo? Sim, tá fazendo sentido? Seria que um passado, um saudosismo de um passado que é positivo. Porém, nós temos uma tendência muito maior de trazer o passado negativo para o nosso presente, que é viver, tá? Viver no imaginário. E muitas vezes, esse viver no imaginário, às vezes a gente foge da nossa consciência, nós não temos consciência de que estar no passado rouba o nosso presente, né? Então nós precisamos, de fato, trazer para a consciência que estar no passado, viver no passado, rouba o nosso presente. E nos impede de ter um futuro, sem sombra de dúvida, espetacular e maravilhoso. Tem algo muito importante que a gente precisa entender, é o seguinte: a mente humana, ela precisa de quê? A mente humana, ela precisa de fechamentos, ela precisa de conclusões, né? Vamos dizer que a mente humana, ela precisa... A gente organizaria melhor se
a nossa mente, se ela fosse dividida em capítulos, como se fossem capítulos de livro. Tá muito na moda da gente falar fechar ciclos. Nós precisamos fechar ciclos, né? E é isso, nós precisamos concluir partes, etapas da nossa vida. E eu diria que organizar a nossa vida em capítulos de livros é finalizar cada parte. Vamos aqui desenhar. Imagina lá que a sua infância lá na casa da sua avó, ou a sua infância lá ou com o seu pai ou com a sua mãe, da forma que foi, a sua adolescência como foi, uma viagem importante. Capítulos que abrem, fecham e que têm conclusões. E a gente precisa entender que muitas vezes os capítulos dos livros tem capítulos felizes, alegres, tristes, que nos coloca de fato para pensar, né? Mas o fato é que esses capítulos, eles precisam ser conclusivos, eles precisam de ser fechados, né? E a nossa mente, ela precisa desse fechamento para dar início a um novo ciclo, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu sei que se você fica se deparando aí com situações do seu passado, que você fica trazendo para sua mente e você fica remoendo aquilo ali, né? Certamente é um capítulo que não se fechou. É um ciclo que você não conseguiu fechar. E aqui hoje nós vamos te ensinar, né, a concluir esse capítulo. E essa conclusão não é você apagar da sua mente, não é você colocar uma pedra em cima do assunto, não. Não é você apagar da memória, não é colocar uma pedra em cima do assunto, é você ressignificar. E quando nós ressignificamos, esse ressignificar aí é você aceitar, é olhar sem dor, é você tirar aprendizado de cada capítulo fechado que ali foi. Mesmo que aquele capítulo tenha sido triste, mesmo que aquele capítulo tenha trago dor para sua vida, né? Eu tive capítulos da minha história, da minha vida, que foram capítulos muito tristes, mas que eu pude tirar muito aprendizado, né? Um dos capítulos tristes da minha vida, vou aqui contar alguns capítulos tristes que eu tive que passar ali, né? E virar a página. Foram os abusos que eu sofri na minha infância. Então eu sofri 2 abusos na minha infância. Um com 6 anos de idade, outro com 7 anos de idade. Então esses 2 abusos que eu fui ter consciência na adolescência, e eu digo consciência porque às vezes a criança, ela não tem consciência do que o que está acontecendo ali é um tipo de abuso. Quando você toma consciência do que é a sexualidade, que você descobre o corpo e que você tem consciência das coisas, é que você entende que aquilo que de fato aconteceu naquela época, naquela situação, com pessoas que tinham consciência que aquilo de fato era um abuso, né? Então, foi um capítulo doloroso que eu tive que, de fato, fechar. Foi um ciclo fechado, vivido, ressignificado, onde eu consegui tirar muito aprendizado, né? E através dessa página triste da minha vida, que esse capítulo que foi ali escrito, eu consegui ajudar inúmeras pessoas que passaram pelo mesmo problema e que tiveram, assim, as suas vidas impactadas com a consequência do abuso, né? Porque o abuso, ele traz interferência na identidade da nossa sexualidade, traz interferência na nossa afetividade, traz interferência na nossa sexualidade. Então o abuso, ele traz consequências seríssimas, né? E trouxe essas consequências para minha vida, que eu tive que trabalhar, né? Através desse ciclo fechado, de olhar, de ressignificar. E depois de aprender tudo isso, eu pude, na realidade, ao fechar esse ciclo ali, ao deixar o passado no passado, viver o presente, ajudar outras pessoas.
né? Através dessa página ali virada. Outro capítulo muito doloroso também da minha vida foi a perda do meu bebê. A perda do meu bebê, que foi no dia do meu aniversário. Tava com 2 meses e meio, foi muito desejado, esperado, sonhado. E eu queria ser mãe, né? Eu queria ser mãe de 12 filhos. Então esse bebê ele foi muito desejado, esperado, e aquela experiência para mim foi uma experiência muito dolorosa. A perda daquele filho, e às vezes a gente tem pessoas que pensam assim: ah, mas estava muito novinho ainda, só estava com 2 meses e meio. Gente, quem ama, quem perde um filho aí, sabe, né? Quem perdeu por um aborto espontâneo, quem sabe o quanto é triste a dor da perda. E sinceramente eu não sei se quem nasceu para ser mãe, que se existe uma dor maior de quem perde um bebê no ventre ainda do que um filho, porque eu não sei se dá para mensurar essa questão da dimensão do amor, né? Assim, é complicado, porque se você for medir quem tá fora da barriga, você teve a oportunidade de conviver, você teve a oportunidade de amar, você teve mais convivência, tal, você teria um ponto maior para agradecer porque viveu. Então, assim, são coisas muito complexas, né? A gente só raciocinando aqui, você que tá aí me acompanhando, é muito complexo. Mas só quem perdeu um filho vai saber falar da dor. E através desse ciclo fechado, desse capítulo escrito, mesmo que doloroso, eu consegui não só, né, tirar pontos positivos dessa história, assim como eu pude ajudar outras pessoas. E os pontos positivos dessa história foi olhar para o meu egoísmo, olhar para o quanto eu poderia ser uma pessoa melhor, olhar o quanto eu ainda estava imatura, o quanto eu, enquanto mulher, enquanto pessoa, poderia ser muito melhor. E depois dessa perda, eu me tornei uma outra pessoa. E às vezes a gente, na nossa ignorância, a gente pode pensar assim: nossa, mas que Deus é esse que pode fazer com que você perca um filho para poder ser melhor? Não é bem assim. Na realidade, a perda é uma fatalidade. E ser melhor é uma consequência diante da dor, né? Porque não tinha nada o que fazer. O que eu me tornei, eu considero algo bom diante da dor, diante da perda. E a pessoa que eu me tornei depois dessa perda, olhando hoje quem eu era e quem eu sou hoje, né? Eu vejo que Deus, ele me resgatou no sentido de eu poderia ter corrido o risco de perder de fato a minha alma, né? Dentro do orgulho, da soberba, da vaidade, né? Lá dentro de quem eu era. Então, essa reflexão da perda, do luto, me fez refletir muito. Me fez, dentro da dor ali, foi um capítulo escrito onde foi muito doloroso para mim, mas onde eu pude crescer e aprender muito, né? E hoje eu acredito que a morte é um dos capítulos mais difíceis que a gente tem para escrever, porque a gente nunca quer falar, né, da dor, a gente não quer perder, né? E é um capítulo a ser escrito porque todos nós vamos passar pela dor, nós vamos passar pela morte um dia. E talvez por nós não querermos falar, seja ainda muito mais doloroso, não é verdade? Então, assim, foram capítulos dolorosos, mas que eu aprendi, que eu cresci, né? E pra gente entender que nessa vida de fechar e concluir capítulos, vão ter capítulos felizes, vão ter capítulos alegres, de sucesso, de êxito, mas vai ter os tristes, os dolorosos. E nós não podemos ficar presos aos dolorosos que nos roubam o momento presente, né? Se eu fosse contar para vocês aqui os capítulos dolorosos do meu passado que eu tive que trabalhar porque roubava o meu presente ali, seriam inúmeros, né?
Eu tive uma fase muito dolorosa também, aqui falando do passado, e era passado que eu tive que trabalhar porque roubava de fato ali o meu presente, né? E eu tive que dar adeus a esse passado porque estava roubando o meu presente. A doença da minha filha, ela teve uma dermatite atópica seríssima, com 6 anos de idade, a Isabel, nós tivemos que levar ela a vários especialistas, tivemos que fazer biópsia das costas, dos pés, os pés dela, ela tinha que colocar creme, meia, sapatilha, era todo esfolado os pés. Quando ela dava as crises, eu tinha que lavar com soro fisiológico gelado. Só eu conseguia cuidar dela no momento da crise, porque ela gritava e chorava muito. Não tinha pai, não tinha avó que conseguia estar ali, e eu tinha que estar lá, calma, serena, tranquila, porque ela já estava toda agitada e chorando, e se eu chorasse, se eu gritasse ali, seria muito pior para ela diante da dor que ela estava. Então eu tinha que estar calma para passar segurança e tranquilidade, né? E foi um capítulo difícil, bem difícil de escrever como mãe, porque vocês aí que são mães que estão comigo, você vê um filho seu chorando, gritando de dor, né? É muito complicado mesmo. Você quer tirar a dor do filho e colocar em você, porque é mexer com a mãe, é você ver o seu filho sentindo ali algo e você não poder fazer quase que nada, né? Então foi um capítulo muito difícil de escrever para mim. E digo até que foi um capítulo mais difícil de escrever quanto às doenças que eu tive que lidar ao longo da minha vida, né? Eu tenho doenças crônicas, né? Eu tenho uma doença do músculo, eu tenho um nódulo na minha coluna que não tem como fazer cirurgia, eu tenho que ir adequando, né? Eu tenho algumas enfermidades que eu tenho que lidar com a dor, eu preciso ter um controle mental muito grande, porque a minha cabeça precisa dominar o meu corpo, senão eu não levanto da cama, senão eu não faço nada. E quem me conhece sabe que eu faço coisas o tempo inteiro e busco não parar. Então a minha mente tem que dominar o meu corpo o tempo inteiro, porque se eu deixar o meu físico falar diante das enfermidades que eu tenho, eu não levanto da cama. E são capítulos que nós temos que escrever todos os dias estando no presente, né? Por quê? Estando no presente, porque o nosso passado nós vamos deixando no passado, e nós só conseguimos de fato nos instalar no presente, viver no presente, quando ciclos são fechados, quando capítulos são fechados, quando capítulos são de fato concluídos, né? E talvez agora você está me perguntando, Carla, eu tô vendo que eu preciso fechar capítulos, eu preciso fazer coisas, né? Eu quero te dar aqui uma dica do que a gente faz ao longo de anos, né? Ao longo de anos é o que nós fazemos. Você vai pegar papel e caneta e você vai começar a escrever esse capítulo, escrever mesmo. Essa situação que ainda não está resolvida, esse ciclo que não está fechado, você vai começar a escrever sobre a situação. Você vai começar a escrever sobre quem está envolvido nessa situação. Quais são as consequências, o que te causou, quais são as dores. Você vai escrever tudo. Começa a escrever. E eu te digo, você vai chorar, pode ser que você sinta sentimento de culpa, pode ser que você tome raiva do papel, pode ser que você sinta o impulso de rasgar e se fechar. E tudo isso, tá? Tudo isso é sinal de que, de fato, esse ciclo ele não se fechou, esse capítulo ele não foi terminado. E você precisa ter coragem de enfrentar e dizer, sim, eu preciso ser corajoso o suficiente para poder dirigir a minha história. Ter, de fato, o meu presente nas mãos. E eu não vou deixar que o meu passado fique roubando o meu presente e impedindo que eu tenha um futuro diferente, né? Porque quando nós temos um passado que rouba o nosso presente, tristemente isso impacta o nosso futuro. Aí você vai escrever a sua história
E especificamente esse capítulo, né, de situações, pessoas envolvidas, quais são os sentimentos, o que está acontecendo. Se você tem terapeuta, leve esse caderno para o terapeuta. Se você tem alguém que te acompanhe, leve esse caderno para essa pessoa que te acompanha e coloque para fora. Por quê? Quando nós escrevemos, acontece algo aqui na nossa cabeça. Quando nós falamos, quando nós lemos, acontece outro processo. Então, assim, se tem alguém que te acompanha, um padre, um pastor, um psicólogo, um terapeuta, tá? Um amigo que você sabe que essa pessoa, ela só vai te escutar, é uma pessoa da sua plena confiança. Lê para essa pessoa, vai te fazer bem. Então, assim, mas lembre-se, só leia histórias se a pessoa ela tem condições de ouvir. Não vá ler a sua história para qualquer pessoa. Pelo amor de Deus, isso é muito sério, tá? A minha dica é que você procure um profissional de fato, tá? Porque o nosso território interior é sagrado, tá? E é muito sério quando a gente escuta um conselho errado, uma direção errada, né? E ali você vai perceber que você vai escrever 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Quando você estiver ali pela volta da 5ª vez, você já vai perceber uma leveza nos seus ombros, que tirou ali um caminhão de pedras, tá? Porque o escrever já vai te fazer bem, tá? E ali, quando você estiver sentindo essa leveza, tá na hora de você colocar para fora no falar. Procura um profissional e fecha esse capítulo da sua vida para você viver o momento presente, tá? Então, busque organizar a sua vida de fato em capítulos. Vão ter capítulos de vitórias, de alegria, de sucesso, de superação, de tristeza, de perdas, mas são capítulos. São capítulos que precisam de ser experienciados e toda experiência nós precisamos tirar, sim, as experiências, os proveitos, né? O que eu aprendi com esse capítulo? E aí, se eu aprendi algo, mesmo na dor, mesmo na tristeza, já valeu a pena ali. Então, tá aqui essa ferramenta maravilhosa do escrever. Depois de 5 vezes escrevendo o falar, depois de você já estar sentindo aí essa leveza, né? E aí você vai perceber que depois de escrever o falar, você vai conseguir deixar o passado no passado, né? E pessoas que conseguiram ali deixar o seu passado no passado. Eu quero aqui finalizar com uma história de uma pessoa que eu atendi, uma mulher que tinha uma vida, assim, muito, até mesmo sofrida, né, com seu marido, os filhos já todos criados, e ela estava com o seu marido, e ela perdeu o seu marido, e ela teve uma depressão pós-perda, né, uma depressão pós-luto, e a dor dela era muito grande. E dentro ali, né, daquele processo, a gente ali trabalhando, e ela lá no passado. E no passado, a gente percebe que ela não tinha uma vida ali feliz para falar assim, nossa, eu tô com saudade por causa disso. Não tinha aqueles pontos positivos. Tinha pontos negativos. Vocês estão me entendendo? Uma viúva que tinha pontos negativos e perdeu o marido. E a depressão, né, veio depois desse luto. Então ela vivia num passado que era de sofrimento, que era triste, né? E ali nós trabalhamos e fomos ali trabalhando todo esse processo. Ela fazia acompanhamento psiquiátrico também, teve que usar medicamentos. E 8 meses depois usando medicamento, a gente começou ali um processo, ela foi retirando já os medicamentos. Com 1 ano e 2 meses, ela feito o processo já de desmame, já retirando, né? Ela já estava num processo espetacular, já da depressão, de conseguir enxergar as coisas com clareza. Aí ela viveu um processo.
Qual que era o processo que eu quero trazer aqui para vocês? Ela estava começando a se sentir feliz. E ela não se permitia se sentir feliz por causa da perda. Então o que ela fazia? Ela ia lá de novo no passado e colocava o passado para que ela se sentisse triste novamente. Ela não queria dar adeus ao passado, porque viver o momento presente para ela era estar feliz, né? 2 filhos formando ali no meio do ano, tinha razões para ela estar feliz, para ela estar celebrando. E qual que era o ponto de dor? Ela ir no passado e lembrar da perda do marido, porque ela dizia ali inconsciente para ela mesma, eu não posso me sentir feliz porque eu perdi o meu marido, né? E aí, nós tivemos que fazer todo esse trabalho aqui que eu tô contando aqui para vocês, de reescrever toda a história, reescrever todas as dores, contar tudo que ela sofreu dentro do casamento, como que era esse casamento, o porquê que ela achava que ela tinha que viver naquela condição, tá? Ela viveu todo o processo, para dizer para você que ela conseguiu fechar o ciclo. Quando ela conseguiu fechar o ciclo, que foi fechar o capítulo. Qual que era o capítulo? Eu casei, vivi uma vida, eu fiz o que eu pude fazer para esse marido, eu fui a melhor esposa, o quanto eu pude ser, eu ofereci o que eu tinha para oferecer, né? Eu combati o bom combate e acabei a minha batalha. Fechei aqui esse capítulo. E ela fechou o capítulo. E quando ela fechou o capítulo, ela se permitiu ser feliz no presente, com 2 filhos formando a faculdade, celebrando, fazendo a viagem para poder ir lá, cumprimentá-los, estar com eles, participar das fotos. Depois ela viajou para ir no nascimento do neto, foi ficar lá com o neto, né? A chegada do primeiro neto e toda aquela coisa, sem nenhum sintoma nem características de depressão mais. Ela vivendo o momento presente aqui, depois desse ciclo fechado. Quando ela vive a formatura dos filhos, quando ela celebra ali a chegada do neto, quando ela vive o momento presente, ela passa no concurso, depois já de tudo isso aqui, né? Nesse final aí de vida, ela passa no concurso e ela começa a trabalhar, né? Aí chega alguém na vida dela querendo namorar, e aí ela fica naquele impulso, mas será que eu posso? Será que eu posso amar agora no meio do nada, né? E aí essa pessoa, ela começa um relacionamento do zero, ela namora, ela noiva, e aí ela casa, e aí ela começa uma história toda nova, porque ela teve condições de fechar um ciclo, né? E uma pessoa que sofreu anos e anos dentro do casamento, sofreu depois, no período de viuvez, né? E conseguiu, de fato, ser feliz depois de um ciclo fechado. Uma história, assim, impressionante e que eu acompanho a pessoa, vejo, converso até hoje e assim, tenho essa história dela como exemplo de que nunca é tarde para amar, nunca é tarde para recomeçar e nunca é tarde demais para nada. Nunca é tarde para amar, nunca é tarde para começar a trabalhar, nunca é tarde para poder viajar, aproveitar a vida com as pessoas que você ama, né? Essa pessoa, de fato, ela é um exemplo para mim de recomeços de tudo, né? Porque ela conseguiu, de fato, virar a página, aí concluir o seu capítulo com êxito e escrever muitos outros capítulos que foram capítulos felizes, né? Depois de capítulos tristes, quando nós conseguimos fechar, nós conseguimos concluir capítulos felizes também. Então, dizer adeus ao nosso passado não é colocar uma pedra, não é esquecer. É você conseguir olhar para ele, tirar o que de melhor você pode de aprendizado para poder viver bem o seu presente, né? E é claro, ter um futuro ainda melhor e brilhante. Fez sentido essa live de hoje para vocês? Fala para mim. Fala para mim se você aprendeu. Fala para mim se trouxe aprendizado.
fala pra mim se valeu a pena estar aqui, tá? Eu quero que você tire uma foto dessa live e que você me marque lá com o que foi mais importante pra você nessa live de hoje, tá? Coloca lá uma frase, o que você aprendeu, o que valeu a pena, e me marca lá nos seus stories, que eu terei o maior prazer em repostar, tá? Beijo no coração de cada uma de vocês. E na terça-feira, na quinta-feira, estaremos aqui, tá? Eu vou deixar a live salva para quem chegou no final. Você vai lá e assista do começo, depois printa, tá? Printa e manda lá para os seus amigos, para quem não teve tempo de ver aqui. Eu vou estar deixando salva. Compartilha para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo de hoje e que você possa dizer o que mais te ajudou, tá? Para que a gente possa te ajudar aí mais de perto. Coloque pra gente o que te impactou, o que falou com você. E eu só vou tirar aqui os comentários. Não, vocês podem, se eu só tô mandando carinha aí, pode tirar a foto assim mesmo com os comentários. Aqui. Isso. Ok. Beleza. Tô aguardando lá, tá? O compartilhamento dos stories de vocês. E beijo no coração. E vou deixar aqui a live salva, tá bom? E quero aqui pedir, aqui dentro da live, dizer para vocês o seguinte. Se o conteúdo que a gente tem apresentado aqui tem feito sentido, tem te ajudado, compartilha com as outras pessoas. Vai lá, marca, né, os posts lá do feed, marca, convida outros amigos para a live, para que a gente possa crescer aí esse ciclo de quem quer amadurecer, quem quer crescer, quem quer desenvolver, né? Quem quer ser de fato uma pessoa melhor. Beijo no coração de cada um de vocês. Na quinta-feira estaremos aqui de volta com mais conteúdo de valor. Beijo, até a próxima, se Deus quiser.